Bom dia a todos, bom dia. Vamos todo mundo tomar os seus lugares. Queria primeiro saudá-los com a paz do Senhor, queria agradecer a presença de todos e queria primeiramente agradecer ao pastor Anselmo, que está à frente aí na presidência do Conselho de Pastores e Ministros de São José dos Campos, que prontamente se dispôs também a participar e de trazer um momento de conversa entre nós. São 2 meses, ou um pouco mais de 2 meses de quarentena, e isso tem sido muito duro para todas as esferas, inclusive para as igrejas, que a gente acredita que tem um papel importantíssimo, inclusive na vida da sociedade, em cima principalmente de uma situação que eu vou estar falando no final para vocês. Lembre-se que eu vou falar sobre uma 4ª onda que há de vir ainda depois de toda essa pandemia, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então nós cremos, assim como em diversos trabalhos que a prefeitura exerce, o papel da igreja tem sido primordial. E por isso, a gente, através de um contato, primeiramente com o pastor José Gonçalves, cadê ele? Isso, está lá no fundo. Num primeiro momento ali, havendo uma solicitação para que a gente tivesse, os pastores pudessem receber as orientações, porque até pela maneira como a igreja evangélica e também os cristãos em geral se portam, que é tentando ter regras em todos os seus comportamentos, a gente acredita nisso. E nós também entendemos que as autoridades têm um papel importante, nós a respeitamos. Por causa disso, nós cremos que a igreja se coloca numa posição de, olha, eu quero saber qual é a orientação daqueles que estão dirigindo a vida da cidade, qual é a orientação para que as igrejas realizem, inclusive, a reabertura paulatinamente, gradualmente, para que a gente não tenha danos para a sociedade por causa disso. Então, eu queria agradecer pastor José Gonçalves, da Igreja Presbiteriana do Jardim Sul, que esteve procurando a gente para poder estarmos falando sobre esse tema. E a gente também pede desculpas, porque vocês podem ver, nós temos aproximadamente 30 pastores aqui. Existem alguns que não puderam estar em virtude de que precisamos ter regras. Seria muito bom que todos pudessem, para tirar todas as suas dúvidas. Daí tem o papel, tanto do conselho quanto de todos os pastores aqui, para que levem a informação para as demais igrejas, que precisam também receber esse tipo de orientação. E não é pouca orientação. As orientações, existem aquelas orientações que estão ligadas diretamente à parte legal, da legislação da quarentena. Existem as recomendações. E quando a gente fala de recomendações, é porque a gente tem vivido, estamos tendo e visualizando as experiências daquilo que estamos fazendo como isolamento. Um reflexo disso a gente tem falado tanto sobre manter isolado, usar máscara, fazer as nossas medidas de higiene. Falamos para ocorrer uma reabertura das nossas atividades inicialmente, num tempo até bem anterior a este. Isso faria com que provavelmente a sociedade não ficasse tão desesperada no retorno das suas atividades. Então, tanto a prefeitura aqui, o prefeito Felício, todo o executivo, quanto nós aqui do legislativo, cremos que deveríamos ter realizado essa abertura anteriormente. Os senhores acompanharam, viram que houve impedimento jurídico para que isso acontecesse. E o reflexo disso nós vimos ontem, quando, havendo a reabertura, muitas pessoas esqueceram de todas as orientações que demos desses últimos 2 meses e saíram para a rua como quem abre uma porteira de um grande curral e sai aquela boiada, todo mundo desesperado para ter relacionamento e buscar fazer suas compras ou ter contato com o comércio.
nós fomos feitos para o relacionamento. Então, tudo que estamos vivenciando aqui agora diz contra a maneira como Deus nos formou. Nós fomos formados para ter relacionamento, para termos contato. E quando em casa eu chego lá, saio do hospital, eu chego em casa e quando a primeira coisa que acontece, principalmente da minha mais velha, ela chega e já abre o braço e fala, abraço. Eu falo, filha, agora não. Eu vou lá para o meu banheiro, tomo meu banho para depois eu ter contato com todos em casa. Tem sido duro para todo mundo isso. Quem sai de casa tem que sair com máscara, usar álcool gel o tempo todo. E para os pastores que também estarão em algumas situações que vão precisar gerenciar, que é o contato muito próximo com os membros das igrejas, isso vai precisar ser gerenciado. E quando for para casa, vai ter que lembrar, opa, tem que tomar um pouco cuidado, porque hoje algumas pessoas passaram do limite, as pessoas estão precisando do contato. E isso vai gerar problema, pode gerar problemas também. Por isso, ter as adequadas orientações e a gente discutir um pouquinho sobre isso vai ser extremamente importante. Eu queria também agradecer ao Fábio Paschini, ele é diretor de fiscalização e posturas. No momento, eu acho que é a diretoria que mais trabalha na nossa prefeitura, porque tem sido muito duro fazer toda a fiscalização de toda uma cidade. Nós somos 720 mil pessoas e existe muito comércio fechando, mas muito comércio desesperado para abrir. E a gente nota a maneira de maneira importante essa diretoria, junto com o Fábio Paschini, tem com parcimônia orientado, antes do que fiscalizado e multado, não, com parcimônia tem dado orientação. E a gente quer agradecer até pela sua postura, pela maneira como você tem disposto a cuidar aí, que Deus te dê muita força para trabalhar nesse momento. Ainda vai ter bastante coisa para fazer. Também queria agradecer as 22 denominações que estão aqui, né? São 22 denominações, mas nós queremos que nós somos um em Cristo. Então, essas 22 denominações, elas caem por terra agora, e o nosso papel é ter o nosso foco em Cristo e o que a igreja vai poder ajudar a nossa sociedade quando a gente está passando por um momento como esse. A dinâmica é o seguinte, nós vamos ouvir o Fábio Paschini, ele vai passar principalmente as orientações gerais sobre quais são as regras relacionadas tanto ao isolamento geral quanto ao papel das igrejas e às atividades da igreja. Depois nós vamos abrir para as perguntas, vão ter algumas perguntas, eu peço para que você anote e seja objetivo, né? Porque eu creio que todos devem ter perguntas, então sejam objetivos na confecção das perguntas. Depois eu vou mostrar um rápido PPT sobre a quarta onda e os problemas que nós vamos vivenciar. E depois, se alguém quiser ainda falar ou conhecer um pouquinho sobre qual é a realidade de saúde sobre o Covid, eu vou também estar à disposição para conversar. E por fim, o pastor Anselmo vai dar a última palavra e orar com todos nós aqui. Tudo bem? Então, e no finalzinho eu vou deixar uma cartilha que vai ser impressa e vocês podem levar também, a gente pode passar depois para o conselho em digital e para disparar para as igrejas, mas eu agora queria passar a palavra para o Fábio Paschini. Obrigado, doutor Elton. Bom dia a todos. Como o doutor Elton falou, realmente a secretaria nossa tem tido bastante trabalho. O meu departamento faz parte da Secretaria de Proteção ao Cidadão. Então nós, da Fiscalização e Guarda Civil, temos tido bastante trabalho. A GCM tem sido uma parceira do nosso departamento, agindo muitas vezes como fiscais também. Esse negócio é incômodo para quem vai falar. Se vocês não se incomodarem, então eu agradeço, porque falar com máscara não é fácil.
Ontem, inclusive, eu estava dando uma entrevista para o Tony Blade, e a minha esposa me mandou mensagem, ninguém está entendendo nada do que você está falando. Aí eu coloquei aquela outra ali, que ficou mais fácil. Bom, como o doutor Elton falou, a gente tem procurado, por determinação do prefeito Felício, por determinação do nosso secretário Devair, a gente tem procurado orientar mais do que ser punitivo. Hoje nós estamos por volta de 4.000 empresas visitadas nesses 60 dias de operação quarentena. Hoje está fazendo 61 dias de operação quarentena do nosso departamento. A quarentena acho que tem 65, 67. Nós visitamos quase 4.000 empresas, 80 vistorias em feiras, e aplicamos apenas e tão somente 95 multas. Isso é muito pouco para a quantidade de empresas que a gente visitou e quantidade de recomendações que a gente fez. Então, a multa é realmente a última instância que a gente está procurando usar. Esta semana, com a deliberação, a flexibilização que o prefeito acatou do governo do Estado, nós temos 48 pessoas desde ontem, circulando o centro da cidade, e vamos circular todos os centros comerciais durante essa semana, apenas fazendo orientação. Estamos distribuindo um cartaz que vai ficar preso na frente de cada loja, com a quantidade de pessoas que eles podem atender ao mesmo tempo, com as regras que eles têm que atender, para que toda a população nos ajude a fazer essa fiscalização. Porque, como o doutor Elton falou, nós somos muito poucos para fazer a fiscalização de uma cidade tão grande como a nossa. De qualquer maneira, tanto os comerciantes, os empresários, como a população têm sido muito conscientes. A gente tem notado isso, e ontem, apesar das imagens que vocês podem ter visto nos noticiários, o calçadão não estava lotado. Tinha, sim, bastante gente. O calçadão é uma rota de passagem para quem desce na rodoviária e vem para o centro da cidade. Eles preferem vir pelo calçadão do que ir lá pela Rua 15 ou pela Praça Afonso Pena. Então, o calçadão não estava lotado. O prefeito esteve lá ontem com a gente, conversou com algumas pessoas, conversou com alguns comerciantes, e notou-se que as pessoas realmente querem ter o contato. As nossas equipes de orientação têm conversado mais do que orientado, porque as pessoas querem conversar. As pessoas no isolamento ficaram com muito sentimento de falta do próximo, né? Então, elas querem conversar. A gente está conversando bastante. Inclusive, nós tivemos que dividir. A gente ia dividir a cidade em duas etapas, de manhã e à tarde. Voltamos à tarde para o calçadão de novo para continuar conversando. A gente sentiu essa necessidade. As nossas equipes levaram também máscara, né? E levamos 350 máscaras, distribuímos todas. Todas as pessoas que passavam sem máscaras eram oferecidas a máscara. Todos os comerciantes. Em nenhum comércio a gente viu alguma pessoa sem máscara. Isso é muito importante, quer dizer, eles estão querendo seguir as regras. Por quê? Porque depende da gente se vai passar para a próxima fase ou não, né? Se vamos ter mais alguns comércios, mais algumas atividades liberadas ou não. Se a gente continuar respeitando as regras, principalmente as regras de isolamento, o próximo passo vai ficar mais próximo da gente, né? Alguns pastores aqui já estiveram comigo, a gente já fez as orientações, então eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas e para orientá-los mais um pouco, se for possível. Fábio, seria importante, talvez, aquelas regras que inicialmente a gente conversou, que são as principais, talvez que a gente enumerasse inicialmente aqui, para que daí, a partir daí, a gente comece, então, com as questões de perguntas. Está ótimo. Vocês vão me desculpar não ter feito nenhuma apresentação, mas realmente eu não estou tendo tempo. O doutor Elton me convidou, eu expliquei para ele, eu não tenho tempo de sentar para fazer uma apresentação decente para vocês. Então, para fazer uma meia boca, eu prefiro falar em vez de apresentar alguma coisa ruim. Mas as regras são aquelas todas que a gente tem visto na televisão. Principalmente as de isolamento e as de higiene e higienização. Então, no caso de vocês, das igrejas, dos templos, dos cultos, né, principalmente dividir os fiéis em mais horários. Eu sei que a maioria de vocês tem aquele horário fixo, né, de oração, de ir ao templo,
Mas neste momento, se fizerem isso, o acúmulo de pessoas vai ser muito grande. Com as regras que a gente tem, uma parte vai ter que ficar de fora da igreja, do templo. Então é melhor dividir os horários, né? Isso é uma recomendação, não é uma obrigação. Então as regras mais importantes são higienizar o local antes do culto. As bancadas, os bancos, as cadeiras, os púlpitos, né? Super bem higienizados, os equipamentos de som, de microfonia. A hora que as pessoas forem chamadas, recomendar que venham de máscara. Hoje a gente nem fala mais em recomendar, porque a regra agora é obrigação. É obrigatório usar a máscara, não é mais recomendado. Então, alertar aos fiéis que venham de máscaras, alertar os funcionários que vão participar do culto que usem as máscaras. Aqueles que têm mais de 60 anos ou crianças abaixo de 7 anos não podem vir. Aí também já não é mais uma recomendação, já é uma obrigação, né? As pessoas que têm comorbidades também não frequentar o culto. Aqueles pastores que têm um pouco mais de idade, aí já é recomendação. Também que não façam o culto, que não saiam de casa, né? Então, o uso de máscara é importante tanto para fiéis como para os funcionários. O distanciamento entre pessoas, 2 metros de distância entre cada um. Se a igreja é pequena, a gente tem recebido bastante perguntas sobre isso. Existem muitos templos, muitas igrejas, muitos centros que são pequenos. Se for respeitar essa regra, vai ter meia dúzia de pessoas dentro do salão. Então, que pode fazer um pouco mais, diminuir para 1,5 metro, mas que aí essas regras sejam mais rígidas ainda, de máscara, de higienização, de álcool em gel, né? Álcool em gel disponível em todos os lugares do salão visíveis, né? Que a pessoa possa usar quantas vezes ela necessitar, né? Essas são as regras básicas, né? De todas as atividades, inclusive das religiosas. E em alguns casos de templos maiores, aí sim a recomendação é ter uma janela aberta. Se tiver ar-condicionado, mesmo com ar-condicionado, manter a porta aberta, para que a pessoa não tenha que pegar na maçaneta, né? Aqueles templos que têm escada, o corrimão, higienizar o corrimão frequentemente, principalmente deixar o álcool gel antes do corrimão, para que a pessoa higienize a mão antes, e algumas pessoas necessitam do corrimão para subir, nem que seja 2, 3 degraus, né? Eu acho que são essas as mais básicas. De maneira prática, tem algumas outras orientações que eu posso recomendar aos senhores. Por exemplo, o álcool gel, ele causa um pouquinho a mão fica geralmente um pouco melada, e isso vai causando um pouco de incômodo às pessoas. Uma das regras que a gente utiliza no hospital é a utilização do álcool A70. A gente coloca em borrifador. E isso tem sido, às vezes, um pouco mais prático do que usar o álcool gel. Por quê? Porque quando eu uso o álcool A70, você nota que consegue espalhar de maneira mais rápida e mais efetiva o álcool A70 nas mãos. Outra coisa é que sua mão não vai ficar melada. Então, diante de um corrimão, isso pode causar até que você vai demorar mais ou menos, dependendo do álcool gel que você estiver utilizando, vai demorar uns 10 minutos para você conseguir descer a escada, porque a mão vai estar melada. Então, ter um borrifador com álcool A70, ele tem resolvido muitos problemas, inclusive nos hospitais. Então, eu acredito que é uma outra coisa da qual vocês podem utilizar. Existem algumas regrinhas quanto ao uso desse equipamento. E para vocês que vão estar ministrando uma palavra, à medida que você fala, a máscara tende a sair. Qual a maneira de você conseguir realizar, então, a sua fala, se tiver de máscara? Porque pode também ser feito, se mantém um afastamento bem importante de todos os membros, você retira, somente a máscara e, se é um local aberto, mas de preferencialmente, se você puder usar máscara,
o que a gente faz? A máscara não pode economizar pano, né? Por quê? Porque à medida que você fala, se você fala muito, abre muito a boca para falar, naturalmente você vai acabar perdendo o contato da máscara com o nariz. E você vai toda hora ter que ajeitar a máscara no rosto. Aí tem uma regra. Vocês vão notar que desde a hora que eu entrei aqui, vocês podem dar uma olhadinha. Eu não encostei mais a mão na minha máscara. Mas eu estou acostumado, né? Eu vivo disso aqui. Eu trabalho o tempo todo no hospital. Eu não coloco mais... E quando eu estou operando, se eu estou operando, minha mão está suja de sangue. Nunca eu vou encostar a mão na minha máscara, porque eu levo contaminação da máscara para uma cavidade abdominal. Então eu estou treinado há 20 anos a fazer isso. Então naturalmente vou ter mais prática. Mas o que a gente orienta? À medida que vai passando o tempo e você tem que colocar a mão na sua máscara, se a máscara não está bem adaptada, depois de... antes você ajeitou tudo a sua máscara, mas agora você vai ter que movimentar ou encostar nas coisas, o ideal é que você utilize novamente o seu álcool. Porque à medida que você mexe na máscara, você leva a contaminação da máscara para onde você encostar. Então, orientação sobre máscara. Não economize no tecido, use uma máscara bem grande, porque se tiver folga embaixo, eu tenho algumas máscaras, inclusive, que eu acabei desenhando no papel, a tia da Agnes, que está ali logo ao lado, ela acabou confeccionando, e como eu gastei, falei, não, gasta um pouco mais de tecido, se tornou um pouco mais fácil de utilizá-la. Então, vocês vão notar um pouco isso. Outra coisa, na hora da sua fala, crie o hábito de não abrir exageradamente a boca. Vocês vão notar que, dessa maneira, muito provavelmente a máscara também não irá sair. Isso quanto à máscara. Quanto às distâncias, tem muito problema quanto à orientação. Mas é 2 metros quadrados? Não, é distância de 2 metros. Afinal de contas, né, a distância, o ponto mais próximo entre um ponto e outro, né, é a reta. Então, a regra é metragem de distância, e não metragem quadrada, né? Tanto é que o comércio tem outras regras, né? Você pode até falar qual é a distância, por exemplo, do comércio para trânsito de pessoas dentro de um comércio. A regra do comércio, que serviu também para vocês, é aquele distanciamento de uma pessoa, a regra antiga, né? Uma pessoa a cada 15 metros quadrados é o limite máximo de pessoas que podem estar dentro do estabelecimento. A regra agora mudou um pouco. É um cliente a cada 15 metros quadrados. Então, você desconta os funcionários. Então, aumentou um pouquinho a quantidade. Mas sempre a 2 metros lineares de distância um do outro. Dentro do comércio, a responsabilidade, ou dentro da atividade, né, vamos falar também de atividade, porque vocês são uma atividade. A responsabilidade desse controle é de vocês. Então, alguns pastores me perguntaram, mas está indo o pai, a mãe e 2 filhos. Esses podem sentar juntos. Aí você reorganiza as cadeiras, eles podem estar juntos. Está indo uma família inteira, que mora todo mundo junto. Tá bom, pode sentar junto. Não é recomendável, né? A gente até fala, olha, o fiscal que porventura seja acionado para ir verificar vocês, vai ver na igreja, vai chegar, vai ter um monte de gente ali, ele não sabe se é da mesma família ou se não é. Então fica difícil a fiscalização. É óbvio que a gente sempre vai fazer a orientação e vai acabar sabendo que é da mesma família. Mas é recomendado que não. E agora, no comércio, a obrigação de ter a proteção de vidro, ou de acrílico, ou de vidro, né, nos caixas e nos balcões onde vai ter o atendimento. E o distanciamento do balcão de 1 metro. Porque você tem 1 metro de distância, mais 80 centímetros do balcão, que é a média, vai dar praticamente os 2 metros necessários, que é o que o Dr. Elton está falando, que é o linear, né, 2 metros lineares. Então, nos comércios, nas atividades, vocês também, se tiverem que fazer atendimento de pessoas, de fiéis, procurem sempre ter esse distanciamento de cadeira. E, ao falar, né,
para as pessoas que estão indo até lá, sempre exigir que venham de máscaras, né? Sempre, porque além do contato que eles vão ter na rua, no transporte público, eles vão ter o contato das pessoas que estão lá no templo também, né? Bom, dando pelo menos essas orientações iniciais, eu vou abrir para que quem quiser agora fazer suas perguntas pode se dirigir até os microfones, sabendo que esse microfone, depois de ser utilizado o tempo todo, a gente vai ter alguém para poder ajudar a gente a higienizar. Então, vocês podem vir, não encostem no microfone, mas possam fazer, então, suas perguntas aqui para o Fábio Pasquini. Só para fazer a pergunta. Bom dia. Em primeiro lugar, eu sou pastor aqui na região da Igreja da Trindade e, junto com um colega que está aqui presente, nós dirigimos uma escola teológica e eu sirvo no Instituto Brasileiro de Direito e Religião, uma instituição interconfessional, há protestantes e católicos nela. E nós temos mapeado abusos de liberdades civis no país, né, pessoas sendo presas, constrangimento a pastores, e a minha primeira palavra é de elogio. Assim, tanto o prefeito como os secretários têm sempre sido muito claros, muito ponderados, a sua palavra aqui corrobora isso, né? Vocês não têm sido impositivos com a igreja. Eu comento assim com meus colegas nesse fórum, que aqui é uma forma diferenciada de tratar os cidadãos aqui da cidade. Também a primeira palavra é uma palavra de elogio e apreciação pelo que está sendo feito aqui. Eu tenho tentado acompanhar os vídeos do prefeito, as comunicações oficiais da prefeitura. Então, assim, muito obrigado pelo serviço que você tem prestado à comunidade aqui. A segunda palavra, aí é mais pessoal. A igreja que eu pastoreio é diferente, ela se reúne no Teatro do Shopping Colinas. Nós estamos cientes das orientações quanto à questão de higienização e algum distanciamento, mas como é que fica o nosso caso? A gente pode voltar a cultuar também? Alguma recomendação? Não podemos cultuar? Na verdade, como vocês vão usar o teatro do Shopping Colinas, e lá existe a proibição de funcionamento do teatro, vocês talvez tenham que mandar um ofício para o comitê de Covid, que se reúne toda quarta-feira no Paço, para que eles analisem o pedido de vocês. Você vai ter que mostrar que vocês já usavam o teatro, né, antigamente, e fazer essa solicitação. Aí, com a autorização do comitê, automaticamente essa autorização vem para a gente tem como ficar ciente de que vocês vão usar o teatro nos dias que vão normalmente. Tá? Domingo 9 horas, a gente já usa mais de ano, mais ou menos. Eu não vejo problema desde que seja autorizado pelo comitê. Então, um ofíciozinho para o comitê, eles vão analisar, né, de vocês, e ou liberando ou não, eles vão nos comunicar. Ok, muito obrigado. Obrigado pelo serviço também. Só alertando, né, o comitê, ele é formado por uma equipe que foi montada pelo executivo, que é composto por várias secretarias de diretorias do nosso município, inclusive sob a direção principal do secretário de Saúde, Dr. Danilo Stanzani. Então, dentro vai ter infectologistas, pessoal da vigilância. Então, na hora que esse pedido chegar para eles, eles vão avaliar individualmente para que isso possa ser apreciado. Bom dia a todos, meu nome é Ricardo Aurino, sou da Igreja Batista no Jardim Satélite. No dia 28 de maio, houve um decreto municipal orientando como deveria ser o funcionamento do comércio e depois de shopping também. A minha pergunta é se existe alguma previsão de legislação específica para a igreja ou se nós vamos trabalhar com essas orientações gerais. Bom dia, pastor. Na verdade, a orientação que teve foi lá atrás, o decreto federal, se não me engano, é 10.292, que regulamentou a atividade de cultos e missas. Esse decreto foi questionado e até hoje não foi decidido. Então, desde aquela época, e que isso acho que a maioria dos pastores não sabem, desde aquela época não se proibiu de fazer o culto. Só se mantiveram as regras, que são essas que existem hoje. Então, as regras que o próprio decreto, esse atual agora, que liberalizou um pouco mais, permanecem as mesmas.
Então, cumprindo aquelas regras, é possível fazer o culto sem problema. Tá. Em complemento, eu pergunto se aquele decreto federal que discriminava as igrejas como serviço essencial, se ele permanece. Permanece. Okay. Ele não foi cancelado. Okay. Ele foi questionado, mas não foi cancelado. Tá bom, muito obrigado. Se não me engano, não tenho... Mas qualquer coisa, depois você me liga, eu falo direitinho. 10.292, eu acho que é isso. Sem perguntas? Bom dia, meu nome é Tiago Santos, sou pastor na Igreja Batista da Graça, junto com o pastor Valdir Santos, que está aqui também. Quero agradecer a palavra dos senhores e acompanho aqui o elogio que o pastor Franklin trouxe, né, ao comportamento das autoridades civis aqui em São José dos Campos, que realmente tem se destacado em relação, talvez, a muitos outros lugares aqui do nosso país, né, e que tem, inclusive, trazido bastante incômodo para todos nós. Também faço parte do IBDR, e ali a gente tem, inclusive, destacado a ação da cidade de São José dos Campos e das autoridades aqui na maneira de lidar com a população e, inclusive, com as igrejas. A gente viu que foi realmente questionado na Justiça aquela autorização do governo federal sobre a permissão para os cultos, né, e, todavia, aqui em São José dos Campos isso ainda é possível, e com todas essas regras que a gente tem visto. Então, isso é muito bom e a gente agradece por isso. Bem, quanto à minha pergunta, eu também faço parte de um seminário, uma escola de teologia, está de alguma maneira ligado a algumas igrejas aqui da cidade, e nós recebemos alunos que vêm de vários lugares do país. Embora não seja exatamente uma atividade eclesiástica ou de igreja, eu tenho também uma dúvida sobre o funcionamento dessas escolas que ensinam, instruem na área de teologia, não é? Se elas devem ou podem funcionar dentro desse regramento das igrejas, ou se haverá algum tipo de orientação específica para esse tipo de atividade. Obrigado. Bom dia, pastor. Na verdade, esse tipo de atividade ainda não está permitido, né? Tudo que é treinamento, ensinamento, que relaciona a ensino ou a escolas, eles ainda estão no terceira fase. Então, eles não estão permitidos ainda. Ontem eu tive com o pessoal da Associação das Autoescolas. Eles vieram me questionar porque as concessionárias estão permitindo o uso do veículo com 2 pessoas. O autoescola é o instrutor e o aluno. Mas eles têm o treinamento por escrito, que tem que se aglomerar numa sala. Então, por causa disso, as autoescolas também não estão permitidas a funcionar. É o mesmo caso de vocês lá. Como é um ensinamento, é um treinamento, ainda não é relacionado a ensinamento, então não é permitido ainda. Obrigado. Bom? Sou Valdir, secretário do Conselho. Temos já conversado algumas vezes sobre esse retorno tão esperado dos cultos. E a coerência dessa palavra de vocês hoje é muito importante. No dia 20 e pouco de abril, quando houve 10.282. Exato. Mas se vocês puderem, vejam o 292 também, que é bom. 292 também. Então, naquele momento, as orientações que eu tenho o vídeo gravado foram exatamente as mesmas que os senhores estão passando para as igrejas. Agora, o que é interessante é que essas informações foram passadas lá naquele tempo, há mais de um mês atrás, e o que se percebeu é que os próprios membros tiveram resistência ao retorno. Uma das coisas que alguém me escreveu, algum dos pastores, me falou o seguinte: nós estamos em curva ainda ascendente, nós não estamos descendo ainda na questão de diminuição de casos. Mesmo em São José, pouco, mas nós temos subido. Então, ele expressou para mim o receio de que a igreja, mesmo com cuidados, ainda possa estar dentro dessa situação de colaborar com algum contágio indesejado. E
Uma situação interessante que também os pastores têm conversado é que os membros estão, de certa maneira, alguns resistentes a esse retorno. Queria considerar mais a palavra do Dr. Elton em relação a essa questão sobre como nós, pastores, agimos em relação à igreja, aos membros, para tranquilizar, até onde nós podemos fazer isso e devemos fazer isto para que eles venham, mesmo com todas essas medidas e cuidados que estão sendo anunciados e a orientação que vai ser dada. O que eu teria a dizer sobre isso? Em relação às curvas de crescimento, naturalmente, se seguirmos as curvas de óbito na cidade em relação ao Covid-19, não tem como a curva ser decrescente, não existe isso. Ela sempre é crescente. E ela, por quanto tempo ela será crescente? Se a gente comparar com a curva do H1N1, nós vamos notar que H1N1 é crescente há não sei quantos anos. Acho que mais de 5... Quanto tempo nós temos H1N1? Foi 2013? Oi? 2010? 11. Nós estamos em crescimento de mortes por H1N1 no país. Continuamos. E o que acreditamos é que com o Covid acontecerá também da mesma forma. Por isso é a nova situação que nós vamos vivenciar. Porquanto, até que a gente tenha uma vacina que seja eficaz, ainda haverão pessoas que se contaminarão e poderão acabar evoluindo com óbito. Quando a gente avalia outros fatores, por exemplo, internação. Com 20 dias de isolamento, depois do primeiro caso aparecido em São José dos Campos, nós notamos que fizemos um pico de internação nos nossos hospitais de 106 pacientes. Olha lá. Bom, esse gráfico é um gráfico que a gente tinha apresentado. Hoje, esse é o de hoje. A gente tem 1.200 casos em investigação, 890 casos positivos, ou seja, fizeram o teste. Isso porque nós temos muitas pessoas que não fizeram o teste porque evoluíram com um quadro frustro. Os testes positivos são colhidos principalmente dos pacientes que apresentam quadros mais importantes. Atualmente, pela disponibilização para a prefeitura dos testes de PCR, que foi doação, inclusive da Embraer, nós estamos fazendo o teste de maneira mais aberta, mais livre. Tanto as nossas UPAs, quanto o Hospital Municipal e os hospitais particulares também estão realizando de maneira mais ampla a coleta do exame. Mas a gente nota que reduzimos, então, a quantidade de óbitos suspeitos, porque muita gente morria, inclusive vocês sabem disso, no país, em locais onde não tem assistência médica adequada. Se um paciente chega em insuficiência respiratória, chega morrendo, para a equipe médica, do que ele morreu? E não necessariamente Covid, mas suspeita de uma síndrome respiratória aguda. E daí, no atestado de óbito, vai ver escrito paciente com síndrome respiratória, coletado o exame. E esse paciente acaba sendo enterrado numa situação de Covid, sem velório e sem o normal num velório do qual estamos acostumados. Resultado disso, não tendo serviço de saúde, todo mundo que chega morrendo vai ser enterrado dessa forma. Não é o que vemos na nossa realidade aqui. E hoje temos a condição de fazer o teste, mesmo para aqueles pacientes. Se chega morrendo ou em óbito, esse paciente vai ter que fazer a coleta, principalmente pela história clínica, fazer a coleta. Mas a gente tem resultados. Por isso, os números de óbitos suspeitos, eles reduziram, porque o diagnóstico está sendo mais adequadamente feito. Existem 36 óbitos confirmados. Então, existem duas curvas ali que vocês podem ver, né? A verde e a azul sempre será crescente. E você pode notar que a curva de óbitos, que é a azul, que é lá no finalzinho, é a segunda, ela vem tendo um crescimento quase que longitudinal. Então, nós não estamos aumentando de maneira absurda. Então, qual é o fator que determina se podemos abrir ou não? Isso foi determinado muito antes
quando nem se falava ainda da quarentena, é se nós iríamos colapsar os nossos serviços de saúde. Depois que começou a aumentar, todo mundo esqueceu dessa fala, né? E os nossos hospitais ficaram vazios. Ficaram tão vazios que hoje vários profissionais da área da saúde estão sendo demitidos dos hospitais particulares. Dos hospitais públicos não, mas dos hospitais particulares existem muitos colegas médicos e enfermagem que estão sendo demitidos, porque não tem paciente nos hospitais em grande quantidade. Isso mostra que nós não entramos em colapso e temos reserva de atendimento. Em virtude disso, acaba-se por possibilitar a reabertura parcial do comércio com regras. E aí é importante trazermos regras, né, para que a gente não extrapole as nossas orientações ou extrapole as nossas atividades ao ponto de ter risco maior. Mas haverá risco mesmo assim, mesmo tendo culto? Alguém pode se contaminar na igreja? Pode. Isso tem como evitar? Não. Alguém se contamina no hospital? Com certeza. Eu trabalho em hospital, estou na linha de frente, trabalho numa UTI que atende Covid, eu tenho que dar suporte, eu entro igual um astronauta lá. É máscara, e não é essa máscara que eu estou aqui, essa aqui é uma máscara cirúrgica. Eu entro com a N95, por cima uma cirúrgica, eu coloco um óculos de proteção, depois eu coloco touca, daí eu coloco uma face shield, aí eu coloco uma roupa impermeável, daí eu coloco 3 luvas, e daí na hora de entrar no quarto eu ainda coloco mais um avental, porque na hora que eu examino o paciente, o avental que está por cima eu tiro, examino o outro, coloco outro avental e tiro, examino o outro, coloco o avental e tiro, e eu faço isso para todos os pacientes ali. Tem risco? Tem risco. Cumpra com as medidas de segurança. Façam as suas medidas. Não dá para eu falar aqui, ou deixar de ter atendimento, eu não vou atender ninguém que está com risco de Covid, porque eu posso me contaminar. Existe essa possibilidade? Não. Então cumpra com as regras. Façam as melhores regras e cumpra da maneira mais efetiva possível para que a gente minimize. Mas vai dar para dar 100%? Não. Existem colegas na área da saúde que se contaminam, principalmente quando não são cumpridas as regras essenciais ou as regras principais. Então, nós vamos ter, então, como mostrado no gráfico, né, os óbitos suspeitos aguardando exame, eles estão reduzindo. Os óbitos confirmados, consequentemente, é um gráfico que sempre vai ser ascendente até o resto da vida. Daqui a 10 anos vai falar, poxa, tivemos aí 500 óbitos confirmados por Covid. Naturalmente, ele vai ser ascendente. E da mesma forma, a quantidade de casos positivos. Mas a gente nota que muitos casos positivos estão aumentando, mas não tanto os óbitos. Por quê? Os serviços e protocolos de saúde estão melhorando. Hoje, está liberado, por exemplo, o uso da cloroquina. Ela faz milagre? A princípio, não temos comprovação disso. Ela pode ser utilizada numa fase mais precoce? Pode, assim como alguns médicos, achando que necessário, podem utilizar. Isso cria uma certa divisão no meio dos médicos, inclusive. Mas existem algumas coisas que estão sendo feitas que estão melhorando um pouco a expectativa de melhora desses pacientes. Por exemplo, os pacientes recebem anticoagulação. Por quê? Porque o Covid ele causa uma coagulação intravascular dentro dos vasos do pulmão. Quando eu anticoagulo isso, eu evito que aquele sangue entupa as artérias do pulmão e aí ele consegue respirar mais adequadamente. Funciona como se fosse um tromboembolismo pulmonar, né? Que antigamente todo mundo sabia, ia lá, saía da perna e entupia o pulmão. Mas microtrombos aconteciam na infecção pelo Covid em todo o pulmão. Quando a gente anticoagula esse paciente, e daí com bastante critérios, e por isso precisa ser na UTI, esse paciente melhora a expectativa de sobrevida. Existem o uso dos antibióticos, porque não deixou de ser um quadro aparentemente gripal.
o que a gente nota desses pacientes é aquela grande quantidade de catarro transparente, não aquele catarro infeccioso que todo mundo vê, verde, escuro. A gente nota um catarro mais claro, mas o problema é que o pulmão começa a perder sua função de troca de oxigênio. Tem paciente que não tem nada, tem paciente que não sente nada e tem paciente que sente muito. Eu tenho pacientes idosos que saem da UTI batendo bola. Eu tenho pacientes jovens que fazem quadros graves. Há 3 semanas atrás eu perdi um rapaz jovem, né? Eu não, né? A equipe da UTI, da qual eu trabalho, perdeu um rapaz jovem, 37 anos. Tem uma... a Maiara, que alguns ouviram falar, que funcionária da recepção se contaminou, ela era jovem e ela acabou falecendo. E quantos idosos estão indo? Eu tenho a avó de uma colega de faculdade que tem 95 anos e está lá gravando, inclusive no Fantástico. Ó, eu venci o Covid. Então a gente não sabe exatamente quem é que vai fazer o quadro grave ou não. Mas o que a gente nota é que isso vai determinar, pode acontecer, as contaminações mesmo na igreja podem, mas nós temos que ter regras. Por fim, eu estou vendo que quase ninguém tem perguntas, mas as orientações vão ser dadas, inclusive, vão ser dadas aqui numa cartilha para que vocês levem e leiam. Oi. Pode vir aqui no microfone, fazendo um favor. Meu nome é Ângela Paiva, sou na igreja. Primeiro, queria agradecer ao senhor por essa oportunidade que o senhor está dando como médico, como vereador, né? O Fábio também pelo trabalho, o pastor Anselmo, presidente do conselho, e todos, né, o Valdir, todos que fazem parte deste conselho. O senhor falou uma coisa interessante do álcool gel, que o senhor tirou uma dúvida, que eu uso já, tem até um borrifador que eu já ando com álcool 70. Aí eu sempre tinha dúvida, porque todo lugar fala álcool gel, álcool gel, álcool gel, e eu ficava na dúvida, será que eu posso usar esse mesmo álcool 70? É que eu acho ele mais eficiente mesmo, de fato. E eu queria compartilhar algumas coisas, que esses dias eu conversei com o pastor Anselmo. Pastor, podemos abrir igreja? Não pode, pode, não pode, né? E eu acabei criando algumas regras, e domingo agora, nós fizemos até uma experiência na igreja, eu e meu marido, nós fizemos o culto às 10 na igreja e o culto às 19 horas também na igreja. Não convidamos ninguém, mas abrimos as portas da igreja, o louvor participou também conosco, né? E para a gente até sentir, colocamos na entrada, até eu queria compartilhar essas coisinhas, que eu acho que é do nosso dia a dia de igreja, né? Nós colocamos na entrada da igreja um álcool gel com pedestal, para ninguém vai ficar segurando ali. Então a pessoa já chega, já põe o pé, não põe a mão, né, não fica apertando, e colocamos com álcool 70. Era esse o meu medo. Eu falei, mas será que pode álcool 70? Né? Então são coisinhas assim que a gente fica, porque eu sou advogada também, né? Então eu sei a responsabilidade. Nós estamos nos responsabilizando como pastores. Então, é por isso que eu queria compartilhar isso. Quanto mais nós somos específicos e transparentes para a igreja, menos responsabilidade vai sobrecarregar a nós mesmos, né? Então, algumas coisas, por exemplo, avisos, ser claro na igreja, transparente, criar regras. Eu criei umas regras aqui, que até eu quero compartilhar com vocês aqui, ó. Vocês falaram, não vou falar que vocês já falaram, mas, por exemplo, no nosso dia a dia de igreja, proibido aperto de mãos, abraços e beijos. Sabe, criar regras do culto e colocar em lugares visíveis na igreja, na internet, na nossa lista de transmissão, porque nós estamos fazendo a nossa parte de orientar a igreja. Se você é do grupo de risco, não venha na igreja, né? Então, colocar essas regras, evitar levantar para ir beber água. Se você vai beber água, você vai colocar a mão lá também, vai contaminar. O que eu coloquei? Preferível trazer a sua garrafa de água de casa. Se você precisa beber água, traz sua garrafinha de casa, né? Outra coisa, proibido a circulação de crianças desacompanhadas, as maiores de 7 anos. Segura o seu filho, ou não leva, porque senão a responsabilidade, se nós não avisamos, a responsabilidade é nossa.
né? Outra coisa, evitar ir ao banheiro. Você vai ao banheiro, por que tem que ir toda hora no banheiro? Não é isso que a gente fala na igreja? Por que toda hora tem que levantar para ir no banheiro? Não vai no banheiro, né? Só se você precisa muito ir ao banheiro, mas evite, né? Evitar transitar pela igreja e proibir aglomerações. São coisas que a gente tem que criar essas regras e colocar bem transparente para que essa responsabilidade não recaia sobre o pastor da igreja, né? E também dá a possibilidade, ainda que seja amador, no nosso caso é amador, nós temos a transmissão pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, não temos nenhum sistema de transmissão sofisticado, é aquele mesmo normal, mas dê essa opção, porque daí não está falando que você não deu a opção da pessoa ficar em casa. Ela foi porque ela quis ir. Nós não obrigamos ninguém a ir. É lógico que nós queremos que todo mundo vá, mas a gente tem que se resguardar dessas coisas. É importante mostrar isso para as pessoas, ser transparente nisso. Então, é essa colaboração que eu queria dar, como advogada mesmo. Por quê? Porque isso vai recair sobre o pastor da igreja. Amanhã depois vai apontar, não, o pastor me obrigou a ir. Não, eu não te obriguei. Eu falei para você ir se você tem condições de ir. Mas se você não tem condições de ir, não vá. Né? Se a pessoa está com febre, uma outra coisa que tem que colocar aqui. Verifica se você está com febre. Se você está com febre ou resfriado, não vá na igreja. Né? Você quer uma oração do pastor? Liga para mim. Eu vou te atender individualmente. Mas isso são coisas que vai tirando a responsabilidade de nós. Entendeu? Então, é essa a contribuição. E obrigado por vocês estarem fazendo esse momento, preparando esse momento para nós. Obrigada. Pastora, só para completar o que a senhora está falando, o material que o doutor Elton mandou para eu dar uma analisada, tem tudo isso que a senhora falou, que ele vai distribuir para todas as igrejas. E o que é mais importante, o que eu acabei não falando, é que em nenhum momento, em nenhuma regra, em nenhum decreto, a quarentena finalizou. Então, em todos os decretos, em todas as recomendações, tanto o prefeito, como os secretários, como eu mesmo, os vereadores, fiquem em casa, permaneçam em casa. Precisa sair? Vá de máscara. Então, e principalmente uma coisa que o pastor falou, da regra lá do decreto federal, que vocês foram considerados como atividades essenciais. É porque a atividade psicológica que a igreja traz aos seus fiéis é muito importante nesse isolamento. É muito importante. O que a senhora falou sobre cumprimentar, né? A maioria das igrejas, as pessoas desejam paz, né? O amor de Cristo e se abraçam. Isso é uma recomendação que está no material do Dr. Elton. E não é para não desejar, mas desejar de longe. Bom dia a todos. Sou Paulo Henrique, pastor do Templo Batista Bíblico. Primeiramente, eu reitero os elogios feitos à administração da cidade. Realmente estão sendo muito bem preparados. E como foi mencionado que haverá uma cartilha, mas teve uma informação sobre a fiscalização, eu queria aproveitar só para adiantar caso realmente os números não sejam tão claros, né? Foi mencionado que a igreja também pode sofrer fiscalização. Então, nesse sentido natural. Agora foi mencionado também o número, quando o senhor mencionou que igrejas pequenas podem observar distâncias diferentes de igrejas grandes. E alguns municípios, alguns estados, quando mencionaram essas recomendações, deram números, né, como porcentagem equivalente ao espaço e tudo mais. No nosso caso, haverá um número assim, uma porcentagem por reunião, ou deve ser, cada um vai definir esse espaço dentro do seu local? Pastor, a regra, se for cumprir a regra, é uma pessoa, um cliente a cada 15 metros quadrados. Então, você desconta os funcionários da igreja e a sua área de atendimento ali seria uma pessoa a cada 15 metros quadrados. Em algumas igrejas isso é muito pouco. Então, existe uma recomendação, uma interpretação nossa, e que o senhor não vai ver em lugar nenhum, em que se diminua um pouco essa distância, 1,5 metro, mas nunca supere 30% da quantidade de pessoas que cabem no estabelecimento. Então, se você tem lá 30 cadeiras, passa para 10. Entendeu?
com esse distanciamento, o maior distanciamento possível, mas nunca supere 30% da área total. Ok, 30% seria o recomendado do permitido, Isso, então, na lotação. Ok, Tá bom? obrigado. Bom dia, pastor João da Igreja Congregacional aqui no Morumbi. Sendo dito aqui a questão do decreto federal, e um tempo o prefeito local ele decretou a abertura dos trabalhos dos cultos presencial. A justiça cassou, ok? E agora foi evocado novamente o decreto federal. Nós, acredito que aqui a maioria ou ninguém ainda abriu o culto ainda, a não ser a irmã que falou que foi sem presença, né? Só com os irmãos. Em abrindo, nós voltamos a essa reunião presencial, não vamos receber nenhuma sanção por conta disso? Não existe possibilidade de o senhor receber alguma sanção por estar funcionando. Não? A atividade hoje de igreja de culto é permitida. Então tá bom. O senhor falou do decreto anterior do prefeito. Isso. Ele é exatamente igual à liberação que está acontecendo agora no Estado. O que o prefeito tentou fazer naquela época foi a análise científica de todos os dados que o Dr. Elton acabou de fazer, e ele percebeu que naquela época atrás a gente já tinha condições de algumas liberações. Então, agora, oficialmente, né, com o decreto estadual sendo aprovado, tudo certinho, a atividade de vocês está autorizada, okay, desde que respeitando todas essas regras, essas recomendações que a gente está passando para vocês. Okay. Então, se tiver tudo certinho, não tem menor possibilidade de vocês serem penalizados. Caso tenha alguma coisa errada, o fiscal ou o orientador vai, olha, aqui está pegando, dá uma arrumada nisso aqui. E na reincidência dessa ocorrência que talvez vocês tivessem penalizado. A gente tem nessas 95 multas que eu falei para vocês que a gente aplicou, nós temos 2 igrejas, 2 templos. Mas foram coisas, outra coisa, a nossa equipe documenta. A gente documenta o que está errado. Então, nesses 2 casos, eu tenho mais de 20 fotos das coisas sendo feitas erradas. Então, a igreja não tinha álcool em gel, estava todos dentro da igreja sem máscara. Existia muito mais de 30% de pessoas dentro da igreja. Tinham pessoas em pé, que não pode ter pessoas em pé dentro do estabelecimento, dentro da igreja ou do templo. Então, eram tantas coisas erradas que a gente recomendou na hora para o pastor fazer, e eu até entendo, o pastor falou, pô, eu não vou esvaziar a minha igreja agora, não vou fazer isso. Tá bom, então o senhor vai levar a multa, depois o senhor aplica realmente as regras e entra com recurso. Então ele ainda tem a possibilidade de entrar com recurso, desde que ele tenha corrigido todas as falhas. Então não existe a menor possibilidade de vocês serem penalizados por estar na atividade da igreja, desde que cumprindo todas as regras. Ok, obrigado. Bom dia, pastor Alexandre, da Igreja Batista Maranata. Obrigado pela oportunidade e a disposição de responder nossas perguntas, questionamentos. Os senhores têm servido bem a nossa cidade. Uma das coisas que eu tenho aprendido, pelo menos pessoalmente, nessa situação toda, é a velocidade com que os cenários mudam, tanto numa direção quanto na outra. E, inclusive, somado ao fato de que o volume de informações e até de fake news também se sobressaem sobre isso, né? Eu gostaria de pedir que vocês reafirmassem um canal oficial de informações, para que a gente estivesse ligado somente ao canal oficial das orientações da nossa cidade e fizesse as mudanças de acordo conforme nós avançamos nas fases do progresso nessa pandemia, ou retrocesso também, se tiver que haver um fechamento, cancelamento de programações. Essa é a minha primeira pergunta, um pedido para a gente reafirmar os canais de comunicação. A segunda tem a ver com algumas outras atividades referentes à vida da nossa igreja, que não se refere apenas ao culto público. Nós temos lá, e eu acredito que alguns dos irmãos aqui também presentes, né, as atividades de pequenos grupos em casa. Nós não estamos fazendo isso agora, nós não vamos começar com isso agora, e eu gostaria de saber se existe algum tipo de recomendação, cuidado nisso, ou se é algo para mais para frente, não deveríamos pensar nisso. Então, esse é o primeiro, questão de pequenos grupos, reuniões em casa, são grupos menores, se seguem as mesmas recomendações. E a outra é se existe alguma coisa específica, e aqui eu sou totalmente leigo nessa área, mas eu não sei se foi pensado ou se vai estar na nossa cartilha, referente à música. Eu já consigo antecipar algumas perguntas que eu vou ter
referente, na hora da música a gente pode tirar a máscara, ou mais do que nunca coloque a segunda máscara na hora da música. Que tipo de recomendação teria? Porque certamente essa é uma atividade, né? E referente também ao cuidado com banheiros, eu aprecio que a irmã compartilhou sobre evitar banheiro. Eu espero que isso seja um hábito que a gente ganhe dentro das igrejas, depois da pandemia também. Mas enquanto isso não chega, né, se existe algum cuidado especial para banheiro, né? Do uso do banheiro, eu estou supondo já aglomeração, disponibilização de itens de higiene, mas se existe alguma outra prática a ser feita em termos de banheiro, conforme nós experimentamos aí um progresso na abertura das atividades. Obrigado. Bom, obrigado, pastor, pelas perguntas. Algumas perguntas que você fez, o material do Dr. Elton já contempla. Então, vamos de trás para frente. Banheiro. Banheiro você não pode impedir que as pessoas tenham acesso. Mas já tem uma regra de higiene que você tem que ter as pias com sabão e agora acrescenta o álcool em gel. Então, além de lavar as mãos, que até tem um monte de propaganda dizendo como fazer a limpeza das mãos, a asseidade das mãos, mais o álcool em gel. O que a gente recomenda é que as portas dos banheiros sejam automáticas, para que a pessoa não tenha que pegar na maçaneta, para você ter que higienizar frequentemente a porta do banheiro. É praticamente impossível que vocês façam isso. Então, qual que é a recomendação? Alguém higienizando o banheiro a cada uso. Entrou, saiu, higieniza. Entrou, saiu, higieniza. É uma recomendação, não é uma regra, apesar de ser uma regra de higiene já muito antiga. No caso de música, também é uma recomendação. Não, vocês podem fazer a música, mas os músicos, os cantores, espaçados, com microfones individuais, se for usar o microfone, e a recomendação é para que os fiéis não cantem, apenas escutem a música. É muito difícil que vocês consigam isso também, mas é uma recomendação. Porque a música, quando a pessoa vai cantar, ela quer cantar. E aí a saliva vai um pouco mais longe, aí os 2 metros já não são tão seguros. Então a recomendação é essa: ou canta de máscara, ou não cante, apenas escute a música, que a música faz parte do culto, né? Então é isso. O material do Dr. Elton tem algumas dicas sobre isso. E a outra pergunta qualquer? Veículos de informação. Então, sobre os meios de comunicação. Meio de comunicação seguro é o site da prefeitura. Lá tem o site da Câmara também. Lá tem todos os decretos, todas as autorizações, todas as regras que foram elencadas. Então, esses sites, ou o site do governo do estado, caso vocês queiram saber o plano inteiro, né, do Plano São Paulo, mas no município, o site da Câmara, o site da Prefeitura tem todas as informações. Hoje, a Prefeitura tem um programa que chama Prefbook. Quando você entra no Prefbook, você tem sua história dentro da Prefeitura, o seu CPF inteiro ali dentro. E os CPFs ligados aos seus. CPF de esposa, CPF de filhos. E naquele Prefbook, a gente está fazendo questão de colocar as regras bem claras ali. Inclusive no site da prefeitura tem um ícone sobre o Covid-19 que você tem todas as informações, inclusive os boletins diários que saem. Então, site seguro para informação são os oficiais. São os sites da prefeitura, da Câmara, do Governo do Estado, né? E quanto aos visitantes? Infelizmente, o que é óbvio que todos recebem visitantes de outras cidades e as regras estão mudando de cidade para cidade. Então, o ideal é que você tenha alguém dentro da igreja que é pertencente à igreja que aborde a pessoa. Olha, aqui a gente usa máscara. Olha, aqui a gente faz higiene de álcool em gel. Se tiver criança menor, olha, infelizmente dá para você esperar com seu filho lá fora. Agora,
é uma atitude que vocês têm que tomar, e não é uma coisa que a gente, poder público, pode estar fazendo por vocês. Tá? A recomendação é não fazer. Eu mesmo participo de um grupo de oração que a gente está fazendo por videoconferência. Então, toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente entra lá, fazemos a oração, todos do grupo, e existem diversos grupos que são assim. Então, se você não consegue fazer, por um motivo ou outro, por videoconferência, a recomendação é não fazer. O Dr. Elton foi bem claro aqui da exigência que ele faz com ele mesmo para entrar em casa. Eu faço isso também. Eu chego em casa, eu entro pela porta de serviço, eu tiro minha roupa na lavanderia, vou pelado para o banheiro tomar banho. E não encontro minha mulher, não encontro ninguém. Depois que eu tomo banho, a minha vida vira normal. Se você fazer um grupo de oração dentro de casa, e minha mulher ainda tem um pano com coisa lá para eu tirar o sapato ainda dentro de casa, para não deixar na porta, que ela não gosta. Então, tem algumas regras que, se você fizer o grupo em casa, você vai ter que passar para essas pessoas. Como é que ela vai higienizar a roupa própria? Como é que ela vai higienizar sapato? Então, eu acho difícil, não é difícil, eu acho que é um risco um pouco maior você receber um grupo de oração em casa. Então, se você puder fazer por videoconferência, ótimo. Se não puder, acho melhor esperar um pouco mais. Tá bom? Alves, da Igreja Presbiteriana Jardim Sul, também acompanhado por demais pastores da nossa igreja. Quando eu procurei o Dr. Elton, a minha preocupação era exatamente com respeito à importância da igreja na sociedade e a preocupação de uma abertura que ela fosse legal, que não contrariasse, oferisse nenhuma lei. E por isso eu procurei o Dr. Elton para conversar. Eu entendo que a igreja, esse era o motivo do meu abafamento com a igreja fechada, a igreja tem um papel muito importante na sociedade em todas as épocas, e principalmente nesse momento que nós estamos passando. A igreja tem mantido um plantão de 24 horas de oração pelo município, pelo país inteiro, mas de modo bem focado no município. Na minha igreja nós estamos de 6 às 22, porque tem um grupo grande, que é o grupo de risco. Se nós fôssemos estender 24 horas, eles participariam de madrugada, aí não corria o risco de não dormir nem estar bem. Mas todas as igrejas aqui têm mantido esse plantão de oração de 24 horas, e é notório, na minha igreja, nós somos aí em torno de 150 membros, nós não temos nenhum caso até agora. Nós, pastores, conseguimos pastorear e acompanhar o rebanho para que ele possa acatar todas as determinações, tudo aquilo que tem sido apresentado. Mas a preocupação começou exatamente na última pergunta que o pastor Sacha fez. As pessoas que elas não estão envolvidas com nenhum tipo de auxílio espiritual, não só ficam desorientadas, mas a gente percebe que a maioria não toma os cuidados devidos para não se contaminar e também espalhar. Então, o objetivo de abrir não é tanto os nossos membros, mas para que a igreja fosse uma porta aberta para receber essas pessoas que estão um pouco desorientadas, e algumas até, elas nem se preocupam com isso, né? E ser o canal de orientação, colaborando com o nosso município em todas as orientações e acompanhamento também. Esse é o nosso objetivo principal, porque nós, pastores, estamos conseguindo acompanhar as nossas ovelhas através dos nossos canais de comunicação, Facebook, YouTube, ligando, casos extremos a gente visita com todo cuidado. Então, o pedido era muito mais em prol da influência e do papel importante que a igreja tem sempre e nesse momento principalmente. As dúvidas que eu tinha já foram esclarecidas pelas perguntas aqui feitas, e o nosso muito obrigado. Também faço o quórum com os meus colegas sobre a gratidão. Somos gratos a Deus pela vida de vocês e continuamos orando e trabalhando para que em breve possamos ter dias melhores. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Pastor, obrigado. E o material que o Dr. Elton vai distribuir, tem uma recomendação lá, que como a gente considera, como o poder público considera vocês de extrema importância no treinamento das pessoas.
No material dele está dizendo lá que, ao convocar os fiéis para o culto, vocês cantem algumas regras. Não esqueça a máscara, não esqueça a higienização. E no final do culto, vocês lembrarem os fiéis, olha, não tirem a máscara, façam a higienização antes de entrar em casa, porque vocês são uma fonte muito forte de divulgação dessas regras. A gente tem campanhas de imprensa, de rádio, televisão, material gráfico, isso tudo é muito importante. Mas quanto mais gente divulgarem as regras, melhor é para o município e vocês são parte disso. Bom, deixa eu contar uma experiência, não é exatamente minha, mas da secretária Edna Tralli. Ela vem trabalhando bastante com população desassistida, moradores de rua. E durante a apresentação do contato que ela tem de levar aquelas pessoas para um local de cuidado, seja nos seus abrigos, alguns dos pastores sabem, porque eu acho que tiveram contato com ela e ela acabou expondo isso. Ela simplesmente disse que das pessoas que estavam na rua e que a secretaria tentava trazer para perto e levar para um abrigo e dar suporte, tentar melhorar a vida das pessoas, ela disse que no trabalho da secretaria, sabe quantas pessoas elas conseguiram isoladamente com o trabalho da secretaria ajudar as pessoas ali e tirarem elas definitivamente das ruas? Ela expôs isso e não tem problema nenhum para o executivo ou para uma secretaria como a dela expor isso. Ela disse que não conseguiu ajudar ninguém. E daí ela pegou e trouxe para a gente um testemunho de que, em associação com o trabalho feito pelas igrejas, em levar uma palavra e trazer aquela pessoa e resgatar, ela começou, junto com o trabalho das igrejas, em associação com a secretaria, ela conseguiu resgatar várias pessoas do convívio por estarem desassistidos e vivendo na rua. Então, assim, eu sempre me lembro do papel importante da igreja e o papel dos pastores e da membresia. E a gente nota que a igreja tem tido um papel essencial, inclusive quando a gente fala de fé, pensando e esperando e orando pelas nossas autoridades, esperando que eles cumpram com isso. Modificações no nosso país estão acontecendo. Nós vamos, às vezes, a trancos e barrancos, mas diante do que nós somos hoje, como cristãos, e eu envolvo todos os cristãos, não só os evangélicos, mas da maneira como enxergamos o cristianismo na nossa região, eu creio que nós fazemos muita diferença no meio da cidade. A nossa cidade hoje é uma ilha no nosso país. Diante de tudo que nós estamos vivenciando, aí eu quero lembrar, por que orar então pelas autoridades? Por que estar próximo das autoridades também? Tive contato agora há pouco tempo com uma cidade de um amigo que não fica aqui, fica lá num outro estado, lá no norte. E nesse local, uma cidade que tem uma arrecadação de 1 bilhão de reais por ano. Nós temos aqui 2,5 aproximadamente, na cidade de São José inteira, mas nós temos 720 mil habitantes. Lá eles têm 50 mil habitantes. Então eles, por causa de estarem perto de uma grande empresa como a Vale, a arrecadação do município é muito grande. E eles têm 300 milhões para investir em saúde. Aqui nós investimos em torno de 700 milhões em saúde. Nós temos só no serviço público mais de 70 leitos de UTI, fora dos parceiros, né? Aí a gente fala de outros hospitais, como o Pio 12. Nós temos nos hospitais particulares, que atendem quase a metade da nossa população, mais ou menos mais de 100 leitos de UTI. Muito mais de 100 leitos. Então, ao todo, nós temos mais de 250 leitos de UTI numa cidade como São José. Sabe quantos leitos de UTI essa cidade tem? Elas têm uma arrecadação de 1 milhão, gastam 300 com saúde, tem 50 mil habitantes. Eles não têm
um leito de UTI. E daí eu vejo a responsabilidade. O Covid, na verdade, só veio para demonstrar e expor tudo aquilo que até o poder público não tinha feito ou não estava fazendo. Ou seja, a maré baixou e daí notou-se que estava todo mundo sem sunga, né? Ninguém tinha se preparado, porque achavam que, ou levavam de maneira escusa ou corrupta, né, o cuidado com a população. Então, continue orando e acompanhando. Quer falar alguma coisa, pastor? Doutor Fábio, pastor Anselmo, os demais pastores. Sou o pastor Marcelo Garcia, da Igreja Quadrangular. Já estive outras vezes com o doutor Fábio, muito bem recebido. Apenas uma pergunta: os pastores acima de 60 anos, é uma recomendação ou é uma proibição? É uma recomendação, como todas as regras, né? Os acima de 60 anos, eles entram num grupo de risco maior. Não que os outros não estejam no risco, mas é um risco maior. Então é uma recomendação, tanto os pastores e funcionários. Apesar que funcionários eu acho que é obrigatório. Agora, funcionário é obrigatório. Funcionário não pode trabalhar. Os pastores, recomendação. E crianças abaixo de 7 anos também é recomendação. Tá ok, obrigado. Bom, queria, por fim, mostrar para vocês aquele gráfico. Eu tenho andado estudando bastante sobre as situações que estamos vivenciando hoje. E daí eu queria que você desse uma olhadinha naquele gráfico. E aí são os reflexos que nós vamos vivenciar diante da pandemia. E eu queria que vocês se atentassem para a quarta onda. E por isso a importância, talvez, da igreja. Eu creio muito. Fala exatamente sobre a imediata mortalidade em contato ao Covid. E em virtude das ações de isolamento e de quarentena que fizemos, nós conseguimos achatar bastante mortalidade e as situações vivenciadas a primeira onda. Mas à medida que eu modifico a primeira onda, nós vamos ter alterações em todas as demais ondas diante da pandemia. A segunda onda são impactos aí relacionados principalmente aos quadros mais urgentes, né? Então, por exemplo, eu sou cirurgião. Tenho diversas vezes sido chamado para avaliar pacientes no hospital que passam por algum tipo de patologia, mas em virtude do medo do contato com o Covid, deixam de buscar atendimento. Essa semana eu atendi um rapaz com medo e com dor abdominal, demorou para buscar atendimento por mais de uma semana para um quadro de apendicite. Passou o que geralmente eu opero em 2 dias, né, do início dos sintomas, e demorou mais de uma semana. Chegou para mim com a barriga destruída. Tive que operar. Eu acabei de dar alta para ele da UTI agora, hoje de manhã, antes de vir para cá. Mas, assim, eu tive que operar, e eu opero hoje apendicite por vídeo. Hoje é tecnologia. Entro com a câmerazinha aqui, né? Entro por aqui, faz 3 furinhos desse tamanho, entro lá, tiro o apêndice, saiu, tá limpo, no outro dia o cara tá em casa. Se for igual o doutor Marcelo, que é lá do GAC, a gente operou a vesícula dele num dia, no outro dia ele foi para casa, no segundo dia ele não aguentou, foi trabalhar. Então, a gente tem acesso à boa saúde. Qual o problema? As pessoas estão com medo de buscar. Acontece então a segunda onda. A gente começa a ter problemas relacionados à saúde, diagnóstico de patologias agudas e aumento dessa mortalidade, porque as pessoas estão com medo. Na dúvida, estando passando mal, tendo algum problema, deve ir no hospital? Deve. Os hospitais estão trabalhando, as equipes estão lá. E a gente deve procurar. Tem essa segunda. A terceira onda são os impactos relacionados às doenças mais crônicas. Diabetes descontrolado, hipertensão descontrolada,
todo mundo comendo muito em casa, assaltando a geladeira, ganhando peso, piorando a sua saúde, reduzindo a atividade física. Então, nós vamos ter reflexos importantes que vão ser colhidos lá para frente, em virtude da interrupção dos cuidados das patologias e condições crônicas. E nós vamos ter a quarta onda. E a quarta onda, ela envolve muitos aspectos. A quarta onda, ela envolve os traumas psicológicos, são os problemas e desordens mentais, as injúrias econômicas e uma condição de esgotamento. E isso a gente já vem notando e vem alertando. A gente tem aumentado muito, como é uma das minhas pautas, conversar sobre saúde mental. Quem me acompanha sabe que eu vivo falando sobre isso, tem uma preocupação enorme sobre isso. A gente está notando que estamos tendo muita solicitação em relação à saúde mental. Pessoas desesperadas, em extremo de ansiedade. E quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de um constante de ansiedade muda o nosso cérebro. Alguém já ouviu falar que o cérebro nosso, ele é moldável através do nosso pensamento. Você pode fazer áreas do nosso cérebro aumentarem ou diminuírem, a depender de como for trabalhado. Quando, durante muito tempo, as pessoas mantêm o seu estado de ansiedade e de estresse muito reduzido, porque estão na confiança de que Deus cuida, de que Deus está presente na vida deles, e tudo isso muda extremamente como funciona definitivamente o nosso cérebro. Imagina a falta da igreja em virtude disso no futuro. Imagina a falta da igreja em virtude de que hoje eu estou desempregado. Como eu vou dar comida? Como eu vou... As injúrias relacionadas à parte econômica vão causando um estresse tão grande que quando tem um estopim, as pessoas voltam a liberar tudo aquilo que está dentro do ser, do homem. E esquecem do cuidado e daquilo que Deus nos ensina. E a gente nota aquilo que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. E daí um alerta. Nós somos os Estados Unidos de amanhã. Se hoje está acontecendo isso nos Estados Unidos, pode ter certeza que quando tiver um estopim, estando as pessoas desempregadas, passando por problemas de desordem de saúde, faltando alimento e tiver que cuidar das suas crianças em casa e estão tendo problemas, nós vamos notar que o estopim acontecendo, nós vamos ter crises importantes na nossa cidade, no nosso país. Então, qual o papel da igreja? Um acompanhamento muito próximo dos fiéis e das pessoas das quais vocês pastoreiam é extremamente importante, porque enxergamos que no futuro nós teremos muito problema em relação a isso. E daí a gente conta também com o papel de vocês exercerem o seu ministério e ajudarem as pessoas que estão precisando, né? Nós não damos conta como pessoas do serviço público, nós não vamos dar conta de tudo, mas precisamos da parceria da igreja. Eu encerro. Quero saudar a todos aqui. Meu nome é Daniel, sou bispo da Sara Nossa Terra e quero agradecer a oportunidade. Sou recém-chegada em São José, vai fazer pouco mais de 2 anos, e o que o doutor Elton tem dito tem se confirmado. Nós temos respeitado aí toda a orientação da secretaria e nós tivemos 2 casos, 2 experiências muito fortes através das redes sociais, porque eu acredito que a igreja também, o mundo mudou, o mundo não é o mesmo, e a igreja também precisa estar alinhada agora para essa nova realidade que nós vamos viver. E a rede social, ela se torna um instrumento também muito importante nessa nova fase. Em um programa que nós começamos a fazer justamente por causa das restrições, nós começamos a fazer um programa diário, ao meio-dia, e assim, com pouco mais de 50 pessoas participando online conosco, pelo Facebook e YouTube,
Eu tive uma experiência de, no momento de estar ministrando, receber uma mensagem de uma pessoa que estava tentando suicídio naquele momento. Que não era nem da cidade, era de Diadema, e essa pessoa falou, eu estava aqui, já pronto, eu estava buscando uma última resposta para a minha vida. E justamente no momento que eu estava na internet, porque a internet hoje, infelizmente, ela tem sido usada muito para o mal, e se nós não colocarmos a igreja na internet de forma efetiva, nós vamos ficar defasados. E ali foi um caso muito importante. Ele mostrou ali, nós acionamos uma das nossas igrejas em Diadema, fomos até a casa desse jovem, e graças a Deus ele está sendo amparado e cuidado pela igreja. Tivemos um caso também em São José de pessoas que estavam em extrema depressão, vinham tentando suicídio, mas por causa das redes sociais, por causa de uma palavra, por causa de uma ministração, ela recebeu uma mensagem que trouxe esperança. Então, a gente tem uma opção diante desse momento de quarentena. Ou fazer desse tempo o nosso opressor, ou fazer desse tempo o nosso professor. Eu acredito que há muitos males advindos desse mal, dessa pandemia. Mas nós podemos aprender e sermos uma igreja muito mais eficiente se nós percebemos o cenário mundial e percebemos que o mundo já não é mais o mesmo. Agradeço aqui a oportunidade. Obrigado. Eu queria, por fim, agradecer a equipe que trabalha comigo, do qual toda essa cartilha a gente estudou, a equipe montou e fez com bastante apreço, né, tudo aquilo que está exposto para vocês. A cartilha, se vocês folhearem aí, né, ela vai estar com todas as orientações bem estruturadas e bem... a gente discutiu bastante para a gente ter, talvez, o próximo de todas as respostas que vocês precisam. Deu trabalho para a gente montar, daí eu queria agradecer a equipe que pôde estar fazendo isso com tanto carinho. Tá? Então, obrigado por vocês. Sem eles, eu não consigo fazer tudo e nem dar toda essa assistência que vocês precisam também. E daí eu coloquei no final esse slide aí, faça a sua parte como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Faça o seu papel, cumpra com o seu papel, oriente as pessoas, pense principalmente não só na pandemia, na questão de saúde física, mas lembre-se de gastar um pouco de tempo com a questão de saúde mental, porque eu acho que essa vai ser a maior onda que nós vamos enfrentar, mais do que talvez a pandemia. Na hora que tudo estiver voltando ao normal das suas atividades, nós teremos muitas pessoas necessitadas, precisando de acolhimento, de cuidado, às vezes de um abraço. E como está sendo difícil, né, a gente ficar tão longe das pessoas, parece que você está numa ilha isolado. Então, que a gente consiga enxergar o fim desse tempo e que seja o mais próximo possível. Deus abençoe vocês. Nós vamos estar sempre à disposição também dos canais. Eu acho que tem o número de telefone do gabinete. A secretaria, a diretoria também do Fábio está à disposição. Parabéns para você, Fábio. A gente, durante todo o mandato, a gente não tinha tanto contato, mas a gente nota a importância do seu papel aí, diante de tudo que a gente está vivenciando. Obrigado a todos. A gente pode fazer uma oração para encerrar? Perdão, pastor, as emoções estão aqui, a flor da pele. Vamos lá. Liberar perdão, não, tá bom. É apenas uma oração para a gente poder encerrar a nossa palavra de gratidão a todos os pastores que estão aqui, ao vereador pela iniciativa, ao senhor Fábio, que tem feito um grande trabalho. Tenha bastante paciência com os pastores, pelo amor de Deus. Tenha bastante paciência, orienta lá a sua equipe, que tem feito um trabalho lindo. E antes da gente orar, eu queria pedir a vocês, pastores, que
a mesma atenção que nós demos, que em poucos minutos nós fôssemos abrir para os pastores, ontem nós teríamos aqui 150, 200 pastores. O pastor Valdir teve problema, até hoje de manhã muita gente me ligou, falando, pastor, dá um jeitinho de eu entrar. Ele falou, não posso, porque nós temos um número limitado. E o que eu quero dizer? Tem muitos amigos nossos precisando da nossa ajuda, gente, além dos membros da nossa igreja. Teve um pastor do Conselho de Pastores que mandou uma mensagem pedindo ajuda. Pastor Valdir colocou no grupo, e eu resolvi ligar para esse pastor. Falei, pastor, eu estou ligando para orar pelo senhor. Ele começou a chorar do outro lado e falou, pastor, eu enviei um pedido de ajuda para 250 pessoas que eu tenho cadastrado no meu WhatsApp. Não teve uma pessoa que me respondeu me oferecendo uma oração. E não teve uma pessoa que respondeu para me oferecer 2 ajudas que eu preciso. De uma cesta básica e de um valor para me ajudar a pagar o aluguel, porque eu estou sendo despejado. Então, quando o pastor Valdir postar alguma coisa lá, já foi resolvido isso, ok? Já foi resolvido o problema do aluguel, o problema da comida. Só que tem muito mais precisando. E o mês que vem, ele vai precisar comer de novo, como nós vamos comer daqui a pouco. E eu não tenho vergonha de falar que eu sou pastor tempo integral há mais de 30 anos, que eu já precisei de cesta básica da assistência social para levar para minha casa. Então, quem já precisou, talvez tenha uma outra mentalidade sobre isso. Mas mesmo que você ainda não precisou, quando você vê alguma postagem lá, olha, tem e hoje teve lá no grupo, pastores que estão precisando, né? Pega o contato com o pastor Valdir, liga, às vezes você vai fazer uma oração. Gente, tem coisa, a gente não consegue resolver o problema de todo mundo, mas a gente evitou que esse pastor fosse despejado. A gente conseguiu levar uma boa cesta de alimentação, e para os filhos pequenos que ele tem, leite, tudo aquilo que eu gostaria e que eu tenho na minha casa, que ele possa ter também lá. Todos nós aqui temos nossas limitações, mas a gente não pode fechar os nossos olhos para os nossos irmãos que estão precisando. Pastores, estou nem dizendo de membro de igreja, porque a nossa lá triplicou a assistência social da igreja. Se a gente tinha um número X, multiplica por 3 vezes, é o número de pessoas que a gente está atendendo. Por isso a igreja também é um trabalho essencial e que é reconhecido em São José dos Campos, gente. Nós somos privilegiados. Eu tenho o grupo do conselho, presidente do conselho de pastor do estado de São Paulo, e eu vivo ouvindo mensagem de pastores de várias cidades do estado de São Paulo que não estão tendo a mesma liberdade, o privilégio que nós estamos tendo aqui. Como é que eu vou abrir a igreja? Do jeito que nós estamos vendo aqui. Ah, mas a minha igreja cabe 150 cadeiras, 30% dá 45, faz 3 cultos por domingo, 4 cultos, dá um intervalo de 1 hora para você higienizar. Agora nós temos que trabalhar mais. E também hoje saiu uma matéria anual em aumentando perto de 170% o número de divórcios. Antigamente as pessoas falavam, a gente não convive junto mais, né? A gente não tem tempo, você está para lá, eu estou para cá, então vamos divorciar. E agora estão separando porque estão juntos. Como é que você explica um negócio desse? Então, que a gente possa também estar atento. E eu não estou dizendo pessoas de independente religião, pessoas, casais que estão com problemas. Então, era isso que eu queria para a gente poder orar. Atende. Quando você vê lá, pastor Valdir, qual o número da conta que eu posso depositar aí? R$100, R$50. Pastor, a minha assistência social aqui tem uma cesta básica. O senhor tem um endereço aí de um pastor para mim levar? Vai lá, gente, pega o carro, leva uma cesta básica, chora com ele. Uma das coisas que me fez tão bem foi chorar com esse amigo. Foi chorar com ele. E às vezes a gente
simplesmente ignoram. Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã, pela vida do vereador Elton, nosso irmão, pela vida do senhor Fábio, que junto com toda a equipe dele vem desempenhando um excelente trabalho. E aqui nessa casa de vereadores nós abençoamos todos os nossos vereadores. Nós pedimos também uma bênção especial sobre o nosso prefeito, que o Senhor dê a ele sabedoria para administrar a nossa cidade. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por todas as igrejas aqui representadas e por todas aquelas que não estão aqui, mas estão sendo representadas por pastores aqui no mundo espiritual também. Pedimos, ó Deus, toma o nosso Brasil em Tuas mãos, abençoe, Senhor, a nossa cidade de São José dos Campos, para que essa curva possa, em nome de Jesus, diminuir cada vez mais, para que algo espiritual, um milagre extraordinário aconteça na nossa nação. E o Senhor é Deus que pode fazer isso. Abençoa todos os pastores que aqui estão, seus familiares, seus membros, e que nós tenhamos, em nome de Jesus, cada dia mais a Tua graça para cumprir a nossa missão, que é de servir as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe.